aquiete e se saiba, sossegue a alma, pois eu sou o Senhor. Deixe o que te preocupa, acolha o que importa, descanse em saber, descanse em saber que eu sou o Senhor. E saiba, sossegue a alma, pois eu sou o Senhor. Deixe o que te preocupa, acolha o que importa, descanse em saber, descanse em saber que eu sou o Senhor. Descanse em saber que eu sou o Senhor. Pessoa. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, graça e paz do Senhor. É bom estar com vocês agora aqui nessa noite. Espero que todos estejam ouvindo o nosso áudio com uma boa qualidade. Boa noite, Leonardo, graça e paz. Olá, pastor Paulo, tudo bem? Oi, gente, boa noite a todos. Uma alegria, privilégio poder participar dessa live aí com você. Ah, que legal. Eu quero ler um texto para a gente iniciar esse tempo gostoso de reflexão, um texto que diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão, e é Deus que se agrada Deus se agrada de nós, que nós o conheçamos. Eu estive, Leonardo, essa semana lendo algumas coisas, e às vezes as pessoas, e a leitura que eu fiz, diz assim, que às vezes a gente tenta questionar Deus, o que Deus está fazendo nesse tempo, né? O comentarista disse que às vezes nós não temos que preocupar com o que ele está fazendo. Se a gente conhece o Deus que nós temos, nós conseguimos descansar na presença dele, né? Mas que Deus abençoe esse tempo que nós vamos ter juntos. Eu quero fazer uma breve oração para que a gente inicie depois esse tempo e a gente converse. Senhor, eu peço a tua bênção para esse tempo, que as pessoas que nos veem, nos assistem, independente do lugar que elas estejam agora, na situação que elas estejam enfrentando neste momento, que elas sejam edificadas, que elas sejam tocadas pela Tua Palavra, Senhor, que seja uma conversa agradável e que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, Senhor. Que a Tua bênção esteja sobre a vida do Leonardo, sua casa, sua família, sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Leonardo está aqui conosco, meus irmãos, porque ele estaria conosco pessoalmente lá em Jandaia, mas por conta de tudo que aconteceu, graças a Deus que ele atendeu esse nosso convite e está aqui conosco. O Leonardo agora é um dos pastores da Igreja Presbiteriana Central em Londrina, tem sido uma bênção, foi uma bênção na IPI, agora tem sido uma bênção na Presbiteriana Central. Deus tem abençoado muito a sua vida.
O Leonardo é músico também, além de pastor, ele é compositor, ele acabou de lançar esses dias atrás um vídeo de uma música dele gravado na Igreja Presbiteriana Central, é isso mesmo, né? Isso, O Ministério de exato. Louvor de lá. Depois ele pode falar um pouco mais sobre isso. Ele toca alguns instrumentos, eu estive conversando com ele um pouco antes, ele disse que agora ele prefere o violão porque ele sente mais à vontade na ministração do louvor, mas ele também toca outros instrumentos. Deus tem usado Verdade. grandemente a vida dele, ele foi pastor da nossa denominação por um bom tempo. Agora Deus tem usado a sua vida na Igreja Presbiteriana Central, uma igreja muito relevante em Londrina, na região, uma igreja que Deus tem abençoado com bastante crescimento, uma igreja com uma pegada contemporânea, que tem alcançado várias faixas etárias, tem a Igreja da Criança, é isso, né? É isso mesmo, um projeto bastante ousado, né, para ser executado aí nos próximos 2 anos, e será uma referência, se Deus assim permitir, para o Brasil, né, para a América Latina, no tratamento de crianças, no evangelismo de crianças, a educação cristã voltada para as crianças. Nós temos uma parceria, Pastor Paulo, com a Lego do Brasil. Olha só. Então, trabalhando toda essa questão lúdica, das brincadeiras, e também por conta da nossa ligação com a Unifil, temos todo aí esse suporte da Google, né, e todas as ferramentas digitais que a Google oferece. Então, estamos sonhando com os pés no chão, mas sonhando bem alto. Eu creio que esse empreendimento aí será uma grande bênção. Deus nos deu o privilégio de estar no centro da cidade, Sim. né, num terreno ali de praticamente 40 mil metros quadrados. Então, isso facilita muito, inclusive nesse tempo de pandemia, quando nós temos feito os cultos no formato de drive-in. Nosso estacionamento, ele comporta ali nessa parte onde temos feito os cultos, em torno de 350 veículos. Olha que benção. Muito bom. E a igreja toda está mobilizada nesse projeto com as crianças, porque a gente sabe, né, Pastor Paulo, que os adultos, eles acabam se adequando mais facilmente, ainda que nem tudo os agrade, nem tudo precisa agradar as pessoas na igreja, a gente tem que agradar ao Senhor, mas é fato que os adultos, eles têm uma firmeza, eles já estão com a sua fé consolidada, são âncoras da igreja, mas as crianças, se não houver um investimento fortíssimo na vida delas, a gente corre o risco de perder essas gerações. Verdade. Então, igreja relevante, você falou aí de igreja relevante, eu penso que é uma igreja preocupada com a educação cristã voltada para as crianças, entende? Eu acho que a base da nossa sociedade é a família, né? E uma das formas é a gente alcançar essa geração que será os novos líderes das igrejas aí, dar uma boa formação para eles, porque nós vemos que a sociedade, as famílias, a estrutura familiar tem sido destruída por tudo que tem acontecido. Então essa preocupação com a família de uma forma integral é fundamental para uma igreja que quer continuar sendo relevante no decorrer da sua história, né? Isso é muito bonito. Esses dias eu fiquei emocionado com a sua live aí, com as filhotas, né? As filhas já estão tocando também, fazem parte do ministério, né? Sim. Eu, antes de vir para cá, estou aqui na casa da minha mãe, vó, vim fazer uma visitinha aqui para Dona Alzira, e eu estava lá no CA com meu filho, ele estava fazendo aula de bateria. Eu acho que essa é a grande sacada, né? Fazer com que os nossos filhos aprendam a amar ao Senhor e à igreja, e possam passar todas as fases de suas vidas, como diz o Salmo, né? Plantados como oliveira verdejante na casa do Senhor. Amém. Que eles amem estar na igreja. Meus filhos, eu acredito que os seus também amam estar na igreja. Quando você fala CA para as pessoas, é centro de adoração, pessoal. Isso. É verdade. Esses dias atrás... Aí ali da rua João 23, número 401, aqui em Londrina. Isso, esses dias atrás, dependendo com quem a gente conversa, mesmo do meio evangélico, a gente fala, olha que grau, qual a igreja? É IPI. IPI é algum imposto, né? Que as pessoas não estão acostumadas com siglas. É verdade. Então, para nós, só IPB, IPI, né? Mas, irmãos, o nosso irmão aqui é da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Igreja Presbiteriana Central lá de Londrina. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente aqui em Jandaia do Sul. Então, mas é um tempo muito especial, Leonardo. Obrigado por separar esse tempo. Eu sempre falo com as pessoas que separam um tempo para a gente, eu falo que o bem mais precioso que você nos oferece é o seu tempo, porque é parte da sua vida. E nunca mais vai voltar. Então, obrigado por esse tempo aí, tá bom?
Eu Eu que não... agradeço, Aham. temos uma comunhão linda, gostosa, que me abençoa muito. A IPI de Jandaia, a IPI de Mandaguari, né, da pastora Cláudia também. Já estivemos algumas vezes juntos, já nos Sim, conhecemos há alguns anos, mas interessante que estamos estreitando o relacionamento agora em denominações diferentes, engraçado. mas eu amo muito a IPI, uma igreja, tenho uma dívida de gratidão pela IPI, não é enorme. E sabe que na minha primeira passagem aí por Jandaia, acho que foi a primeira ou a segunda, não me lembro, acho que foi a segunda, vocês estavam cantando a música Maravilhosa Graça, né? Sim, sim, E eu sim. não conhecia essa canção, e eu trouxe essa canção, e hoje é uma das músicas mais executadas no nosso repertório, tanto que o pessoal até brinca aqui que é a música do Pastor Léo, porque eu gosto demais, uma versão, né, claro, de uma canção americana, Isso. é do Chris, né? É do Jeremy Riddle. Ah, sim. E eu trouxe justamente a versão que eu conheci aí na IPI de Jandaia do Sul. Ai, que bênção, né? É uma música linda. Fala do que Jesus faz, né? Que Jesus fez. Essa canção do início da nossa live é também uma canção do Jeremy Riddle, chamada Be Uhum. Still. E a gente cantou uma versão, eu e meus amigos de Lençóis Paulista, tentamos juntar um pouquinho, cada um gravou uma parte e juntamos nesse vídeo aí. A Melina teve o trabalho de ajuntar tudo e encaixar no tempo certo para a gente fazer esse vídeo. Não foi algo profissional, mas foi algo que me agradou muito. Foi muito bacana, foi muito bacana. Aliás, eu gravei o violão com um violãozinho pequeno do meu menino lá no quintal de casa, e cada um encaixou, depois a Melina encaixou os áudios, cada um mandou da cidade onde estava. O guitarrista que tocou, ele hoje está em Natal, no Rio Grande do Norte, o Newton, guitarrista profissional. Quem sabe da próxima vez eu vou colocar o Bereta também no meio da jogada aí. Nossa, aí é fera, hein? Opa, mas de repente você, o Bereta, quem sabe você topar uma dessa? Com certeza. O Beretta, ele produziu algumas músicas minhas que entraram num projeto de um ministro, hoje pastor aqui de Londrina, o Demi Cardoso, Sim. na época em que ele ainda era da primeira IPI, né? Aham. Então, acho que entraram 3 músicas minhas no primeiro projeto dele, e eu me lembro que foi o Beretta que produziu, fantástico, né? Um produtor de primeira grandeza. Hoje ele é pastor também, né? Ele é pastor de uma igreja TDM Church, Tenda dos Milagres, lá em Boston. Mas ele é mais responsável pela parte de louvor lá, né? Agora ele está muito mais fera nessa área aí, Deus tem abençoado muito a vida dele. Eu conheci ele no início, ele não desistiu desse sonho, foi com a Clara e com a coragem para Londrina, aí sozinho. Depois ele foi convidado para coordenar o louvor lá na comunidade evangélica de Maringá, né? Foi produtor de vários CDs e DVDs lá. E depois foi convidado para os Estados Unidos. Hoje Deus tem abençoado a vida dele. Mas, Leonardo, o objetivo desses encontros é, lógico, essa conversa amigável, esse tempo gostoso de comunhão, mas é o tempo também da gente compartilhar uma palavra com as pessoas que nos veem nesse tempo de quarentena, de isolamento. Pelo que eu conversei com você antes do início aqui, também Londrina está do mesmo jeito, tudo fechado. E às vezes as pessoas ficam tensas, né? Eu costumo dizer várias vezes nas lives aí que Deus está dando esse tempo para a gente colocar nossa casa em ordem, né? Nossa vida, nossa família, em todos os sentidos. E eu não sei se eu acredito que você tem uma palavra para nós nesse tempo. Eu fiquei pensando esses dias atrás que Deus de fato virou o mundo de cabeça para baixo e mostrou que a segurança só tem nele, né? É isso aí. O dinheiro não resolve, a política não resolve, a ciência bate cabeça e não chega a um acordo. Então Deus está dizendo, ó, o negócio é comigo, pessoal. A minha vinda está próxima, olhe que a segurança está em mim, né? Então eu fiquei pensando nisso, e nesses encontros que eu tive com outros irmãos aqui, o pastor Valdir dos Reis, minha esposa, o André, pastor Maurício lá de Brasília, da Igreja Batista de Brasília. E agora você, com esse tempo agradável aqui, eu sei que Deus tem colocado algo. O que você tem aprendido com esse tempo? Que palavra Deus tem colocado no seu coração para esse tempo? Fique à vontade também, se quiser cantar uma canção, fique à vontade. Fique com a palavra agora. Ok. Eu acho que a gente pode fazer uma canção. Sim. Eu quero trazer uma canção que eu gravei no ano de 2001. E, inclusive, naquela época eu já tive a ajuda de alguns músicos aqui da Igreja Central. Ela se chama Tenha Fé. Amém. Sempre haverá
esperança pra você, enquanto o sol brilhar e o dia anoitecer. Tenha fé, se ponha a orar, que Deus te ouvirá e te sarará. Ainda que o mundo não consiga entender, você verá uma razão para viver e se alegrar. Tenha fé, ainda que os céus se abalem e os montes ao mar se transportem. Tenha fé, ainda que o mundo não creia, e a bênção nas mãos tu não vejais, que Deus responderá, que Deus responderá, que Deus responderá. Amém. Essa canção nasceu num período de bastante turbulência, na IPI de 1º de maio, quando eu ainda era pastor lá, muitos irmãos desempregados, um período de crise, e o Senhor me deu uma série de mensagens sobre fé. E me lembro que na última semana eu pedi a Deus algo diferente, aquele pacto, aquele propósito de 7 semanas. Então veio essa canção, não é? E eu louvo a Deus, alguns artistas de São Paulo já regravaram, do Paraná também. É uma música que eu tenho um carinho especial por ela, por aquilo que ela significou. Agora, pastor, e todos que nos acompanham aí ao vivo agora, né, pelo Face, a palavra que eu tenho para deixar para o coração de todos, para os nossos corações, está baseada em Isaías 54, mas passeando um pouco por esses textos que são textos do exílio, né, textos que foram direcionados ao povo que estava ali cerca de 6 séculos antes de Cristo, no exílio da Babilônia. São lições do exílio. Eu vejo que hoje nós temos vivido um exílio em proporções diferentes, nós estamos isolados, nós perdemos muitas coisas. Claro que talvez não se compare com aquilo que os hebreus perderam. Eles perderam literalmente suas famílias, perderam suas casas, perderam a referência divina em suas vidas, porque na cabeça deles Deus só habitava no templo de Jerusalém. E com a destruição desse templo, com a saída de Jerusalém, eles se julgavam malditos, eles se julgavam abandonados por Deus. Por isso que até o Salmo 137, ele reflete um pouco desse sentimento do exílio. Os hebreus não queriam cantar no exílio, os hebreus são exílios. A grande maioria tinha ali, de fato, desistido, né? Tinha entregado os pontos e estava vivendo por viver. Muitas horas de trabalho, pouquíssimos recursos, não é? E a saudade da sua terra. Mas Deus, em muitos textos, traz lições a este povo, e palavras que foram direcionadas à nação enquanto estava no exílio, né? E de fato, Isaías 54 vem como uma palavra de alento para um povo que está no exílio e serve para nós também. Começa dizendo, canta alegremente. Muitas vezes Deus pede coisas incoerentes para nós, aparentemente lógicas, não é? Por quê? Como que você canta no exílio? Como que você celebra? Como que você agradece no meio de circunstâncias extremamente tensas? Então isso parecia, de certa forma, até irônico da parte de Deus. Mas, na verdade, Israel deveria cantar no exílio, primeiro porque Deus não os tinha abandonado. Deus estava falando com eles e ainda que estivesse tudo fechado ali, os céus estavam abertos. Amém. Eu gosto dessa expressão, os céus se abriram, né, que abre ali o primeiro capítulo de Ezequiel. Estava tudo ruim, Ezequiel estava junto aos hebreus nos canais da Babilônia, mas os céus estavam abertos, ele viu a glória de Deus, a presença de Deus se revelou no exílio. Então por que a gente canta, pastor Paulo, no exílio? Por que a gente deve celebrar? Primeiro porque Deus não deixou de ser digno, ele continua sendo Deus. Amém. Aquela música do Delino Marçal, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus digno, independente da circunstância que nos rodeia. Mas ele não nos nega a sua presença, pelo contrário, nesse tempo de exílio, ele intensifica a sua presença. É importante a gente crer nisso, pastor.
ainda que os nossos sentimentos não o alcancem, ainda que a gente não sinta um arrepio, ainda que a gente não chore numa oração, ainda que a gente não consiga puxar o anjo pelo pé, mas Deus está presente. Amém. Não é? E quem sabe naquele momento em que a gente ora e parece que a oração não passou do teto, Ele está ali, Ele está compreendendo até a nossa incredulidade, Ele está nos ajudando até na nossa incredulidade. É por isso que a gente canta no exílio. E outra, Deus já nos livrou de situações semelhantes, Ele também nos livrará dessa. O exílio não é um ponto final. Verdade. Ele é uma ponte. Ele é uma passagem para uma realidade. E a gente canta porque, como peregrinos, a gente já está vendo a Nova Jerusalém, a gente já está vendo o cumprimento da promessa. E nada como realmente uma grande promessa para nos fazer ter paz quando a circunstância está muito tensa. Jeremias 29 traz um pouco também desse contexto do exílio. Verdade. E o povo ali tinha deixado de viver. E qual foi a palavra de Deus? Gente, não esperem o exílio passar para vocês começarem a viver. Verdade. Vivam aí, olha, constituam famílias, me adorem, procurem alinhar os pensamentos de vocês com os meus pensamentos. Então, sabe, pastor Paulo, eu tenho visto nesse tempo, a gente tem atendido muitas pessoas pelo Zoom, até presencialmente, o Covid não está matando só pessoas, ele está matando sonhos. Verdade. Ele está matando projetos, está matando expectativas. Tem pessoas que já entregaram os pontos. E a gente sabe como que a questão emocional pesa ou para o bem ou para o mal, não é? Em doenças físicas. E no Covid não é diferente. Se a pessoa se entregar, eu vou pegar, eu vou morrer, felizmente pode ser isso que vem acontecer mesmo. Então, sabe, assim, para concluir aqui a minha rápida participação, pastor Paulo, esse texto de Isaías 54, ele é um convite para experimentarmos Deus no exílio, através da adoração, através da confiança nas promessas, né? É um convite para nós alargarmos e expandirmos os sonhos e as promessas de Deus dentro de nós. Se no exílio, se na crise, se no isolamento, alguns movimentos têm que ser contraídos, algumas torneiras têm que ser fechadas, a gente tem que ter prudência. Mas o que eu tenho dito é o seguinte: retraídos, a gente pode até estar de alguma forma, mas acuados jamais. De maneira nenhuma. Nós não podemos estar como aquele bichinho acuado com medo no canto ali. Por quê? Porque esse texto nos convida: alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação, não em peças, né? Alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda. O versículo 4 arremata dizendo: não temas, porque não serás envergonhado. Então, eu tomei posse dessa palavra. E eu gostaria que cada pessoa que está nos acompanhando agora também recebesse essa palavra como uma palavra profética para a sua vida. Nós estamos no exílio, mas exílio é uma oportunidade de experimentarmos Deus. Em nome de Jesus. Leonardo, eu fiquei pensando em toda essa situação toda, e Deus nos chama, uma das coisas que Ele nos ensina é simplificar a nossa vida, né? Verdade. A gente consegue viver com menos do que a gente achava que conseguia. A gente fica Os desertos nos libertam das futilidades. Pois é, isso aí. Essa palavra... eu vou fazer mais uma pergunta para você. O que você fala que as pessoas deveriam fazer nesse tempo de isolamento? Que sugestões você daria para as pessoas hoje? Bom, eu acho que é um tempo para a gente se conectar mais com a gente mesmo, para a gente ouvir mais a nossa respiração, para a gente fazer uma incursão, né? E se a gente encontrar alguma coisa feia dentro de nós, vamos entregar isso aos pés do Senhor. Amém. Né? Não vamos ter medo de abrir os porões da nossa vida para que a luz de Cristo venha irradiar com o poder da sua ressurreição, assim como Ele fez lá com os discípulos no cenáculo, né, quando eles estavam, que Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco, e eles se alegraram, e eles foram libertos do medo. Então, acho que é uma oportunidade, pastor, para a gente cultivar um pouco mais essa espiritualidade contemplativa, essa solitude, não é? Porque a solitude é uma escolha, a solidão talvez seja algo compulsório, mas a solitude é uma escolha. Então, já que o nosso ritmo mudou, já que nós estamos mais em casa, por que não cultivarmos mais esses momentos de oração e entendermos que oração não é só falar, mas é fazer a alma se aquietar para ouvir o gemido, o sussurro do Espírito. Então, eu tenho buscado isso para a minha vida, eu tenho buscado ensinar as pessoas que Deus colocou sob a minha responsabilidade pastoral acerca dessa
espiritualidade contemplativa. Você pega pessoas como Madame Guion, não é? Sim. São pessoas que viveram uma intensidade, ela chegava a agradecer a Deus pelas suas masmorras, porque ela sabia que Deus estava presente lá. Então, o conselho que eu dou é este: olhem mais, não é? Procurem silenciar pela ação do Espírito, a alma muitas vezes agitada, para ouvir a voz de Deus e realmente para entender todo esse trabalhar do Espírito Santo dentro de nós. Agora, é claro, é mais tempo de comunhão com a família, olhar mais nos olhos dos filhos, é procurar fazer um devocional de qualidade, uma boa leitura, não é? De alguma forma, exercícios físicos, ainda que seja dentro de casa. Tem muita coisa boa na internet aí nos ajudando a vencer esse sedentarismo, não é, pastor? Então, eu vejo que a gente pode sim tirar proveito disso. Amém. Quer cantar mais uma canção? Vamos lá. Você quer sugerir alguma? Faça uma que tiver no seu coração. Pastor, você que manda. Manda ver. Bom. Vamos lá, De Volta ao Jardim. Essa canção está disponível aí no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Assembleia. Estou voltando ao começo, de onde vim, de onde eu não poderia sair. Eu me arrependo, com cinza e pó, seu amor me alcançou e resgatou. Santo Espírito, lindo Espírito, vem me leva de volta ao jardim, onde a brisa do teu vento no silêncio se movia em mim. Santo Espírito, fogo santo, Pentecostes eu quero viver, sacrifício agradável a ti. Vem, enche-me com teu poder, Santo Espírito, lindo Espírito, vem me leva de volta ao jardim. Amém. Onde a brisa do teu vento no silêncio se movia em mim. Santo Espírito, fogo santo, Pentecostes eu quero viver, sacrifício agradável a ti. Vem e enche-me com teu poder. Essa música ela foi feita aí praticamente para esse período do Pentecostes. Nós temos aqui como igreja vivido Amém. Intensamente a fase do Pentecostes. Desenvolvemos um devocional de 50 dias e tem abençoado muito as nossas vidas, graças a Deus. Amém. Eu quero deixar um versículo com vocês, com você também, Leonardo, lá em Daniel, Sim. capítulo 11, verso 32, embora fosse uma profecia a respeito de um imperador que viria, foi cruel, Antíoco Epifânio, mas também é uma palavra para nós. A segunda parte de Daniel, capítulo 11, verso 32, diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. É tempo, como o Leonardo disse, esse tempo de isolamento, de solitude, de decidir estar na presença do Senhor, de ler a palavra, de orar, de conhecer mais a Deus. É hora de conhecer os atributos de Deus, né? Os incomunicáveis atributos de Deus. Onisciência, onipotência, onipresença. Deus está no trono, meu querido. Ele controla tudo. Ele nunca vai ser pego de surpresa. Louvado seja o nome do Senhor. Leonardo, obrigado mais uma vez por estar conosco. Que a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua igreja sejam muito abençoadas. E que vocês também, além de ser abençoados, continuem sendo bênçãos
Obrigado por separar esse tempo para nós. Que Deus use a sua vida daqui a pouco na liderança de uma célula às 8 horas agora, né? Via Verdade. Zoom, né? Isso. Que Deus abençoe Isso sua casa. mesmo. Podemos terminar essa live com uma canção sua. E aí a gente fecha. Ou uma canção que você queira cantar. Deus abençoe. Vamos fazer um hino clássico, Isso. uma mensagem que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Cristo se veja em toda sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo meu ser refina, que a beleza de Cristo se veja. Amém. Eu não sei se você gosta das mesmas músicas que eu gosto, mas ultimamente estou sendo muito Isso saudosista. aí. Eu tenho ouvido muito Logos ultimamente. Sim, eu também. Nossa, tá muito. Eu não sei se não tenha sobre ti. Nossa, muito bom. Muito bom. Uma canção. Só vamos fazer ela para encerrar? Vamos lá, canta aí. Eu não posso cantar junto, senão dá atraso aqui. Dá atraso, né? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Acolha o que importa, descanse em saber, descanse
descanse em saber que eu sou o Senhor. Descanse em saber que eu sou o Senhor.